deixar todos os seus sistemas atualizados, certo? Com as atualizações de segurança e ter uma rotina de backup, regular de backup, né? E que seja resiliente também na questão do ransom, tem uma arquitetura resiliente contra o ransom, tá certo? Então, nada é mais importante do que fazer backup, tá? STJ, né, é um exemplo recente brasileiro, tem uns 2 meses também, eu sofri infecção por ransomware. Felizmente, o STJ tinha backup, tá certo? Era uma pessoa, era um software baseado em Windows, mas eles tinham backup em fita magnética, então com isso, né, demorou um tempo, mas eles conseguiram, né, fazer o scan das fitas, a reindexação das fitas e restaurar o backup do ambiente, tá certo? E anteontem vocês tiveram a questão do Renzo, da Renner. A Renner, até onde eu sei, tá, eu soube por fontes externas, o backup deles era feito em disco, tá certo? E aí é pior, né? Porque o disco, se você não usa alguma estratégia de volume imutável, ou algo que eu vou falar um pouquinho mais na frente, o, o ransom, ele criptografa com muito mais facilidade do que a fita, né? A fita, o ransom teria que ter uma inteligência de manter o sistema de fita online e carregar todas as fitas do robô de fitas para apagar, né? As fitas criptografar demorar muito, né? Porque uma fita você demora horas para gravar nela, então ele teria que apagar fita por fita, fazer um apagamento rápido, enfim, não se conhece ransomware que faça isso ainda. Tá? Então, só de estar na fita já existe uma presunção maior de segurança. Tá? E, claro, uma fita offline, uma fita fora do robô, então, realmente aí não teria como o atacante criptografar, né? Backup é a redundância de dados, né, que podem ocorrer das mais variadas maneiras, né? E aí, gente, para eu vou pular a parte aqui que eu falo das vantagens do backup, tá? Que o propósito aqui não é falar muito do backup em si, mas da questão do ransomware. Como que eu previno o ransomware, né? Você usar um servidor de backup Linux já é 1000 vezes mais seguro, tá? Não existem, eu não consegui encontrar a quantidade de dados relevante de sistemas Linux infectados por ransomware, tá? A não ser, claro, que o Linux seja uma máquina virtual, como aconteceu, se eu não me engano, lá no STJ, e o ransomware infectou o hospedeiro da máquina virtual, que estava desatualizado, estava sem os patches de segurança, tá certo? Mas, assim, para o ransomware infectar o Linux mesmo é muito mais difícil. Então, assim, e 76% dos sysadmin já viram, por exemplo, servidores Windows, né, Windows Server, serem infectados por ransomware. Tranquilo? Ah, aí você fala, mas é porque o Linux é menos utilizado do que o Windows. Não, não é verdade, né? Em 2021, 100% dos maiores 500 supercomputadores rodam Linux, os 25 maiores sítios, né, ou seja, sites que estão abertos para a internet, apenas 2 não usam Linux, e se não usam Linux devem estar usando Unix ou alguma coisa, algum outro tipo de distribuição. 96% dos 1 milhão de maiores servidores do mundo usam Linux, 90% dos melhores, né, maiores operadores de nuvem aí são hospedados por Linux, tá? São baseados em Linux. Então, não tem nada a ver isso, tá certo? O Linux realmente, se você vai ter um sistema de backup, você precisa ter um backup hospedado em Linux, né, algum sistema que rode em Linux, se você está preocupado com a questão do ransomware. Se você não está, aí você pode usar o que você quiser. Bacula é pioneiro, né? O software Bacula, o servidor em si, ele é focado mais em Linux, a parte do suporte em Linux. No entanto, você pode ter cliente para todas as outras plataformas, Windows, Linux, Android, Ubuntu, Debian, etc. Tá? Então, assim, você pode extrair máquina de qualquer plataforma, Windows e tal, mas o serviço de armazenamento e de backup, eu recomendo muito que vocês utilizem Linux, tá certo? Outra estratégia importante quando você vai pensar um backup resiliente, tá certo, para a relação do ransomware, é a regra 321, tá? Que é você ter, são 3 regrinhas, né? Que 3 boas práticas quando você vai pensar um esquema de backup. Então, assim, é manter sempre, além do original, você manter mais 2 cópias dos seus dados, ou seja, 3 cópias ao todo, certo, do mesmo dado.
Armazenar seus dados em pelo menos 2 tipos de mídia de armazenamento, ou seja, disco e fita, disco e nuvem, tá? Se seu link permitir, você pode fazer backup em nuvem, né? Inclusive é o tema da nossa principal da nossa palestra de hoje, né? Manter uma data uma dessas cópias, né, de dados num sítio off-site, ou seja, poderia ser numa nuvem, né, o backup em nuvem, que a gente vai ver hoje. Poderia ser a fita magnética guardada em outro prédio, carregada para outro prédio, tá? Poderia, em última forma, ser um drive removível, enfim, pode ser simplesmente um outro storage de Mondobaco em outro prédio, para disco também, mais um disco em outro prédio, uma outra, sei lá, uma outra rede mais segmentada, tá? Então, todas essas são estratégias válidas, e o Baco, né, na versão Community, tem o driver para S3, e na versão Enterprise tem também para armazenamento Object Storage em outras nuvens, tá? Outra técnica para você se proteger do ransomware, né, hardening, né, também, principalmente para o sistema de backup. O hardening é você arquitetar o seu sistema de backup, ou seja, desenhar ele, fazer o deploy dele, objetivando mitigar, né, ou seja, diminuir os riscos possíveis, ou seja, os lugares onde os vetores de ataque de ransomware podem entrar ou podem ser mais destrutivos, tá certo? Então, aí você tem uma série de coisas que você pode fazer. O báculo em si, ele é muito seguro, tá? Todos os protocolos dele são conexão socket, então, próprio do báculo, então ele não requer Samba, não requer NFS em última instância para estar fazendo os backups, ou seja, para estar extraindo os dados do servidor. Então, é menos um vetor por onde o ransomware poderia se propagar, se distribuir pela rede, tá certo? Todas as comunicações do báculo são com certificação FIPS, tá, que é o mais importante órgão certificador de criptografia do mundo, que está nos Estados Unidos. Apenas os usuários do báculo, eles precisam ter acesso, ainda que seja um backup em disco, apenas os usuários do báculo precisam ter acesso a esses volumes, então é mais uma camada de segurança, tá, que você tem aí para o sistema de backup. Catálogo externo, né, o Bácula, toda ferramenta de backup, gente, ela precisa ter um catálogo, né, ou seja, é o índice que arquivos estão em cada fita ou em cada volume de backup. Isso é muito importante, porque para você restaurar os dados dos servidores de maneira fácil, de maneira rápida, eu tenho que ter um catálogo, que é um banco de dados acessível. Se o ransomware criptografa o catálogo também, sua restauração vai ser muito mais difícil. Eu teria que ter uma fita ou um volume não criptografado que contivesse um volume desse catálogo para eu fazer uma engenharia reversa, fazer uma extração bruta, né? Ou seja, sem nenhuma ferramenta para me ajudar, só uma ferramenta que provavelmente vai escanear a fita toda ou listar os conteúdos dos volumes. Então, enfim, uma vantagem é que esses catálogos são bastante seguros e podem ser feito deploy remoto em outra máquina, então você pode ter uma máquina só para o catálogo, segmentada, mais segura, né, e outra máquina para o serviço de backup, para o gerenciador de backup. Então, aí é mais uma segregação, mais uma barreira contra o ransomware que você pode fazer, tá certo? Aqui é a questão do catálogo remoto, né? Quem tem nuvem da Oracle poderia usar o Oracle vende MySQL as a Service, por exemplo, né? Também seria uma maneira, né? E em última instância você poderia ter também um cluster desse catálogo, tá certo? Em relação aos processos, gente, como eu estava falando, os processos do Bácula, dos volumes, só o usuário Bácula precisa ter acesso. Então, normalmente isso já é feito por padrão, mas é uma boa prática você só deixar que o usuário do Bácula tenha acesso de escrita, tá? Isso é uma barreira má, gente, mas ainda não é a questão dos volumes imutáveis. Tem alguns players de backup aí, grandes, que estão no Gartner, que eles estão falando que isso daqui no lado deles é volumes imutáveis. Isso não é volume imutável, tá? Isso não é volume imutável porque o root, né, que é o administrador, o usuário administrador do Linux, ele pode gravar nesses volumes, tá certo? Então isso não é volume imutável, é mais uma camada de segurança, mas não é. Para você, na versão Enterprise do Bácula, a gente já tem essa funcionalidade nativa, na versão Community você teria que fazer alguma coisa manual ou através de scripts, tá?
é você usar, no caso do Linux, o comando change attribute, CHATTR. Né? Isso daqui são atributos estendidos do Linux. Isso é uma coisa que pouca gente conhece. Todo mundo estudou para o LPI 1, 2, eu não lembro nem se no 3 tem isso, tá? Que é a questão dos atributos estendidos do Linux, que são atributos que fazem coisas muito mais, né, do que só aquele octeto, né, questão de leitura, gravação, para grupo, né, leitura, gravação e execução dos arquivos, tá? Então, quando eu faço, por exemplo, um change attribute mais i é de imutável, eu coloco o arquivo, né, o volume de backup em disco do backup em modo imutável. Nesse estado, nem o root do Linux consegue alterar esse arquivo, tá certo? E isso depende, não é todo sistema de arquivo do Linux que suporta, tá? Eu acho que o XFS, esses mais modernos, XT4, XT3 suportam, os mais antigos eu acho que eu não tenho certeza. E alguns provedores de nuvem também estão com coisas parecidas, tá? Você pode imutabilizar também alguns volumes Object Storage. Se eu quiser desfazer, ou seja, liberar esse volume depois para gravação, eu posso fazer o change attribute -i, tá? Ou seja, para remover o atributo de a trava de gravação. Tranquilo? E aí eu volto a poder reciclar esse volume e regravar ele pelo banco. Tá? Se eu quiser saber se o volume está com atributo de imutabilidade no Linux, eu faço um ls attribute arquivo, né? Opa, esse daqui não tem um atributo de ls attribute. O arquivo com flag de mutabilidade, ele tem um ls attribute arc, ele vai ter esse i aqui, tá certo? A flag de imutabilidade atribuído, e nesse estado nem o root ele pode alterar. Se eu faço um sudo, tento gravar qualquer coisa em arc, no arquivo com a flag de imutabilidade, ele vai dar operação não permitida, ou seja, se fosse um ransomware fazendo isso, ele não ia conseguir criptografar esses volumes. Tranquilo? Isso, gente. Aí uma coisa que não é do tempo do pessoal, né, mas em questão de fitas magnéticas. As fitas não se enganem, tá, gente? Muitas empresas médias e grandes ainda usam a fita magnética porque elas têm uma capacidade muito grande, tá? Cada fita dessa hoje na geração LTO6, por exemplo, você tem aí 6.6 até 6 terabytes, né, de informação, LTO712, LTO8, enfim, são muitos terabytes aí. Uma fitinha dessa com custo relativamente baixo por fita, né? Então, você tem um esquema de rotação de fitas, com pull offsite, ou até mesmo usar fitas warm, né? Essas fitas warm, gente, é como se fosse o CD ou DVD gravável apenas, você não pode regravar por uma limitação da própria mídia, tá certo? Então, é uma segurança, né? Não deixa de ser uma segurança para a questão do ransomware, ou em último caso, gente, existe uma trava na fita magnética anti-gravação. Então, toda vez que você terminou o backup de uma fita, fez uma fita, ela está full, você não vai gravar mais nela, você pode ir manualmente na fita e colocar a travinha vermelha, puxar essa travinha vermelha aqui no cantinho dela, e fechar ela, que aí a fita ela fica travada contra a gravação. Então aí nem o ransomware, se houvesse um ransomware capaz de carregar as fitas no robô e deletar elas ou criptografar elas, eles não conseguiriam, tá certo? Então seria também uma opção aí de proteção contra o tal do ransomware. Tranquilo? Alguma dúvida, gente, dessa parte do ransomware? Tranquilo, né? Beleza. Então agora eu queria só fazer, gente, eu só resolvi fazer essa introdução aí, porque realmente o bicho está pegando, né? Tem muitas empresas e no momento de crise, né, elas acabam postergando, né, os investimentos aí em backup e o ransomware não está fácil. Bom, e vamos começar então a oficina, tá? Esse aqui é outro slide que eu também vou deixar. Esse slide está até mais completo aqui a lista de links, tá? Tem nossa lista no Telegram, onde a gente troca bastante ideia, tem mais de 300 usuários, tem a lista internacional de usuários, tá certo? Vamos falar aqui, gente, sobre backup, né, sobre o Backlog em si. Essa arquitetura do Backlog, tá, gente, é uma arquitetura tripartite clássica do software de backup. Ela tem um nó de armazenamento que a gente chama de Direct, outras soluções chamam de Master.
Ele tem um catálogo MySQL Postgres, storage daemon, que você pode ter vários numa mesma rede. Né? O Director não é comum você ter vários, tá? Fica menos prático, né? Pois se você tem uma mesma rede ou alguma conexão à internet, faz mais sentido você ter um só e gerenciar todos os seus backups por um único front-end, né? E aí você tem os clientes, né? Então, durante um backup, o Director se conecta aos clientes, né? E manda os dados para o storage daemon, e esse, por sua vez, grava nos discos, grava nas fitas, grava na nuvem, grava onde for necessário, tá? Nesses slides também tem o tutorial que eu vou utilizar aqui, né? Para o servidor que eu vou utilizar aqui. Esse link aqui está para a versão 9 do Backlog, mas a mesma coisa para a versão 11, tá? Não muda nada. A versão 11.05, ela é a mais atual, tá? 11.0.5 é a mais atual que eu estou usando no meu ambiente aqui de demonstração, que eu vou mostrar para vocês. E o Backlog também está na 11.05, tá? Que é uma interface gráfica web fantástica, que tem evoluído muito, que permite você fazer grande parte das configurações do Backlog todos através de uma única interface. Link para tutorial instalação de clientes, tutorial configuração de robôs de fita, tutorial que eu vou focar hoje aqui na aula, que é gravação de backup em nuvem, né, que a nuvem é uma tendência inexorável, né, muito grande parte do mercado está crescendo, está indo para a nuvem, com restrição, claro, de alguns órgãos do governo, etc., mas muita gente está indo para a nuvem. E aqui o link para o plugin do Backlog, que permite você gravar backups diretamente no storage Object S3. Tranquilo? O driver S3, gente, o driver S3, ele pressupõe, né, o S3 é um protocolo, né, é um conjunto de padrões de armazenamento que faz parte do Object Storage, né, storage de objeto. Então, você tem três sistemas de armazenamento, né, de storage mais comuns, tá, no mercado. Você tem o File Storage, que é o que a gente normalmente tem mais intimidade, né, que são sistemas de arquivos ST3, ST4, NFS, no caso do Windows, XFS, né, que eles armazenam os dados de uma maneira hierárquica. Tá? Então, seus dados eles estão organizados dentro do disco ali, dentro da mídia, de uma maneira organizada de acordo com uma determinada hierarquia de arquivos, diretórios, etc. Tá? O Block Storage ele é um pouco diferente, tá? Os dados eles são distribuídos de uma maneira mais ou menos uniforme entre volumes, tá? E aí, claro, cada metodologia desse tem desvantagens, vantagens e desvantagens, tá? O Block Storage ele é mais performático, você, por exemplo, exportar ele via rede, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai gravar backups no Backlog em disco, eu sempre recomendo você usar Block Storage, ou seja, a SCSI, exportar o disco via a SCSI, ou melhor ainda, SCSI, né, SCSI, para a outra máquina, né, porque você não tem limitações que o File Storage tem, tá? De performance, etc. E o objeto de hoje, o tema, né, o alvo, né, de hoje é o Object Storage, que você tem os dados separados dos metadados. Então, você tem um monte de dados lá no Object Storage, e para cada dado que você tem um metadados referenciando esse objeto, tá? Só que ele tem um monte de peculiaridades, tem vantagens e desvantagens, né, gente? Assim, tem vantagens do que tem várias ferramentas que permitem você implementar o Object Storage de maneira clusterizada, tá? Então, os players de nuvem, por exemplo, prometem, você vai ter seu dado em mais de uma região minha, vai ter em mais de um continente, vai ter nos Estados Unidos e vai ter na Europa, né? E aí você vai ter cópias, por quê? Porque são objetos, né? Então você pode ter esse objeto, esse metadados em qualquer lugar, tá certo? Da sua nuvem, né? Em compensação, tem desvantagens. Esses objetos, não é recomendável que eles sejam muito grandes. Por quê? Porque a gravação, tá, de um objeto novo, ou seja, de um arquivo novo, para esse Object Storage, ela é tudo ou nada. Tá? É uma ação atômica. Porque se parar na metade, o Object Storage descarta, ele não é criado. Ele não é que nem um File Storage, que eu posso gravar metade dos blocos e depois gravar blocos anexando a um arquivo.
tá? Quem já usou R-Sync sabe, né, como isso é possível, né? Você faz um R-Sync, você começou e depois você anexa, só termina de fazer a sincronismo, né, do arquivo, a cópia do arquivo. Isso não é possível com Object Storage. Então, isso a gente tem que ter em mente, por exemplo, quando a gente vai fazer, inclusive, backup. Né? Eu não posso ter, sei lá, bloco, volumes do backlog, ou partes do backlog, que a gente vai ver como configurar, de 1 TB. Quer dizer, poder você pode, mas não é recomendável. Porque imagina, você tem que esperar um volume de 1 TB ser concluído, com o risco dele ser interrompido pela internet ou não, né? Enfim, para você poder. Esse negócio da internet, gente, é tão sério que o seguinte, ó, só para vocês terem uma ideia. Eu estou querendo alternar minha tela aqui. Eu estou agora em Miami, né? Se eu faço um MTR, MTR é um comando do Linux, né? My trace route, ele fica pingando todos os nós que estão entre você e o IP de destino. Aqui no caso eu botei o DNS do Google, né, que muita gente utiliza, por exemplo. Então, observe que para eu chegar no DNS do Google, eu tenho que passar por 10 nós, ou seja, isso aqui são 10 equipamentos de rede que podem resetar, que podem ter algum tipo de problema, que pode ter uma perda de pacote. Então, assim, é muito fácil, né, você copiar uma coisa e você ter uma falha de transmissão, né, para um Object Storage. Tá? Então, é por isso que tem que estar atento também a essa questão aí da falha de transmissão. Tá? Então, gente, a instalação é muito simples. Se você já tem o repositório do Bacula, né? Já tem a instalação do Bacula, é só você instalar o pacote, desde que seja a instalação via repositório de bacula.org, ou seja, oficial do projeto Bacula, feita pelo nosso site, tá? Eu vou precisar acrescentar um objeto cloud no meu storage de daemon do Bacula, tá certo? Vou precisar saber o hostname do meu provedor de Object Storage, vou precisar saber da região, vou precisar criar e colocar aqui um access key e um storage key, um secret key. Para Object Storage, isso é meio que padrão, tá? Todo provedor vai lhe dar uma chave mais aberta e uma chave secreta. Aí você tem que entrar lá na interface e criar essa chave, normalmente está na parte de acessos, de controle de acesso, ou identidade, tá? Você vai precisar criar um ou mais dispositivos, o ideal é você criar mais, tá, gente? Assim, suporta AutoChanger, tá? Suporta AutoChanger, isso para a nuvem aqui é fundamental, porque é uma boa prática também, inclusive eu desconfio que seja uma limitação desse plugin, você só pode ter um job simultaneamente para cada volume de backup. Não é recomendável você ter vários jobs gravados no mesmo volume. Isso é bom até para a parte de download, para quando você for fazer download de um volume na hora de restaurar, você não precisar baixar dados de outros que pertencem a outros servidores. Tá? Então, o recomendável é um. E o Maximum Part Size também, que esse maximum Part Size é a granularidade do pacote que vocês vão fazer o upload para a nuvem. Tá? Então, 1 GB é um tamanho até razoável, né? Podia ser um pouco maior, né? Podia ser 5, 10 GB, por conta daquele problema da retransmissão. Correto? De você precisar retransmitir um objeto em caso de falha na transmissão. Tranquilo? Além disso, a gente vai ter o Direct, né? O servidor do Bacula vai ter que chamar esse novo dispositivo, no caso seria o AutoChanger, tá certo? Criar uma pool, né? Criar um job de backup utilizando essa pool e executar o job. Aí é claro que a gente vai ver aqui na prática, tem alguns novos comandos também aqui para a parte de nuvem, tá certo? Então eu vou acessar meu servidor aqui e compartilhar com vocês. Ficou alguma dúvida, gente, essa parte aqui do explanatória teórica? Falem agora ou calem-se para sempre, tá? Heitor, Hum. eu tenho uma dúvida. Quando você comentou lá... Desculpa, eu não estou ouvindo.
Oi, assim, desculpa. Quando você comentou lá sobre o Object Storage, tem cenário onde eu aplico ele e o outro cenário que eu aplico sem ser Object Storage? Bom, o Object Storage é o padrão nativo. Deixa eu voltar aqui só para a gente, acho que a gente enxergando, eu acho que fica mais fácil, né? Da gente Ô, debater. Heitor, Deixa eu... tem um som vazando aí do fundo, eu acho que é da sua conexão. Será que é daí? Oi. Quando eu, Então, quando eu coloco no mudo, melhora? parece que sim. Eu ouvi um ruído bem alto. Eu acho que parece que é do seu, não sei. Vamos ficar olhando aqui. Tá, eu vou aproximar meu microfone e vou diminuir um pouquinho aqui para ver se a sensibilidade dele melhorou um pouco. Mas deixa ele aberto. Você tá mexendo. Ó, Tá, fazendo um barulho no fundo. mas é barulho de quê? De Parece um chocalho. chocalho? Cara, Você tá com o microfone. Olha lá. Você tá com o microfone de lapela, alguma coisa assim? não, Eu tô acho com que o o microfone ganho. encostado na minha boca. Então, ó, ele deve estar batendo. Talvez o ganho esteja muito alto, o ganho do microfone. Diminui um pouco. Tá, deixa eu diminuir. Melhorou agora? Melhorou, melhorou. Eu acho que talvez estivesse muito sensível também. É. Tá, daí vamos lá. Eu abaixei, vou tentar falar um pouquinho mais alto. Como eu estava falando, compartilhar aqui a... Então, gente, o Object Storage, ele é uma tecnologia que, talvez, não sei tá, se já existia antes, mas enfim, ele se popularizou com os provedores de nuvem, tá certo? Pelo fato dele ter mais requisitos, tá certo? A serem mais aderentes ao paradigma de nuvem, né? O serviço de nuvem tem uma série de paradigmas, do tipo parecer infinito para o usuário, ser distribuído, ser escalável, tá certo? Então, assim, um Object Storage, ele é muito mais escalável, por exemplo, do que um esquema com discos rígidos, de file storage, né? Um sistema de arquivos, ele é muito menos escalável do que o Object Storage. O Object Storage, ele pode escalar até o infinito, e isso de maneira invisível para o usuário. Então, quando a gente fala em Object Storage para backup, a gente sempre pensa em nuvem, porque foi de onde surgiu esse padrão. Agora, por exemplo, você tem ferramentas de Object Storage auto-hospedadas, por exemplo, o Ceph. O Ceph é uma ferramenta de, de, de storage de objeto auto-hospedado. Então, você pode instalar o Ceph em sua estrutura, tá certo, para ele prover storage de nível de objeto. Então, assim, varia muito dos seus objetivos, etc. Para ambientes on-premise, tá, backup, data centers tradicionais, se usa muito mais o File Storage e o Block Storage, tá, porque é o mais tradicional mesmo, é o que se usa, assim, não vejo, tá, em meus clientes muito Object Storage on-premise. Então, a gente só está dando essa ênfase aqui no Object Storage, porque quando a gente vai gravar backup em nuvem, é o que você tem. É claro, gente, que assim, observem que curioso, né? Vários players de nuvem, eles vendem file storage como serviço, por exemplo. Se você for lá na nuvem, por exemplo, eu sei que a nuvem da Oracle tem NFS as a service, então você pode contratar lá um compartilhamento NFS e montar no seu servidor, enfim, e gravar backups também. É normal, mas enfim, não é nada diferente do que você poderia fazer com qualquer servidor local, tá certo? A gente está focando mais no Object Storage porque é a coisa nova, né? E o Object Storage, o pessoal enche muitos olhos porque ele é vendido como algo de muito baixo custo, tá? Por essas características dele, pelo fato de ser escalável, etc. Ele é vendido como de baixo custo. Então, as empresas normalmente despertam um pouco mais o interesse a questão do Object Storage. Tranquilo? Tranquilo. Obrigado, Heitor. Nada. Aí é isso, gente. Deixa eu voltar aqui para o meu servidor do Bacla, tá certo?
Imagino que você já use um Backlund. Tem alguém que ainda não usa, que quer que eu mostre a instalação, ou não é necessário? Eu tenho uma instalação aqui, tá? A versão mais nova, a Backlund Community, tá certo? Tá praticamente vazia. Não tem nenhum backup de fita configurado ainda, tá certo? Eu não sei por onde vocês preferem que eu configure, se pelo B-Web, se pelo Backlund ou pela interface texto, tá? Deixa eu pensar então. Vou fazer lá pelo Backlund, tá? Que é uma coisa mais bonitinha. O pessoal tem preconceito com Backlund, fala que é só texto. Vou fazer lá pelo... quer que eu faça pelo texto? Beleza, vou fazer pelo texto então, e depois eu mostro lá na... Vou fazer pelo texto então, e depois eu mostro então na interface gráfica, tá? O PT, Backlund, etc, né? Se você instala o Backlund pelos pacotes de backlund.org, eles vão estar dentro de OPT Backlund e os arquivos de configuração dentro de etc, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer para configurar minha nuvem é criar o AutoChange, né, os devices aqui dentro do backlundsd.conf, né? Na verdade, antes disso, eu tenho que criar, inclusive, minha cloud. Para criar minha cloud, gente, vou ter que dar um nome para ela. Essa AWS não existe mais não, tá, gente? Agora eu estou usando mais o Wasabi. O Wasabi eu tenho recomendado muito, tá? Ou o Wasabi ou o Zadara. O Wasabi é muito barato, só que ela só tem nos Estados Unidos, então você precisa testar a sua banda de internet para saber se você vai ter uma taxa satisfatória de transmissão. Eles falam que eles pretendem expandir para o Brasil, mas ainda não tem. A Zadara, eu li uma reportagem do CEO falando que já tem no Brasil, mas eu nunca testei. Tá? Por que eu estou falando Wasabi e Zadara? Porque nenhum dos dois eles cobram pelo egresso de dados, ou seja, para você carregar ou fazer o upload ou download dos dados. E na minha visão isso simplifica um pouco, tá? Simplifica um pouco mais não que os outros sejam ruins, mas simplifica a parte de cálculo de quanto você vai gastar em termos de processamento, apesar que o backup ele não usa muito, não é uma operação tão intensa, né? Assim, você vai fazer upload uma vez e depois, quando for necessário, você vai fazer o download, certo? Então, vou usar o Wasabi, já estou com um trial lá, tá certo? Mas assim, no duro você pode usar qualquer um que siga o paradigma S3, o protocolo S3, tá? Então, o driver tem que ser mandatoriamente aqui S3, tá certo? O hostname eu preciso ir buscar lá, eu não lembro de cabeça o host do Wasabi. Deixa eu ver aqui em settings, deixa eu ver. Wasabi host. Eu já volto aqui para a console do... Ou melhor, vamos voltar logo para a console do Wasabi, já que a gente vai precisar coletar mais informações além disso. Pronto, né? Então aqui eu preciso pegar a primeira coisa, eu preciso ir... Uai, tá falando que meu trial tá over? Caceta, eu criei essa conta hoje. Será que eu tô no lugar certo? Settings. Peraí que eu loguei com o usuário errado, desculpa. Tá. Deixa eu criar um bucket aqui rapidinho só para ver qual é o URL, né? Região, vou criar um aqui qualquer USI perto de mim. Ele tem um trial, tá, gente? Você pode ficar 14 dias sem gastar nada. A Oracle diz que você pode também, a nuvem da Oracle, diz que você pode ter $300 trial e eles só cobram transmissão depois de 10 terabytes. Então também pode ser uma opção boa, tá? Host URL.
Tá, acho que esse aqui é S3. Acho que é só S3 Wasabi Sys. Tá? Então, eu vou precisar dessa informação, tá certo? O que mais que eu vou precisar aqui, gente? Eu vou precisar criar uma chave de acesso, tá? Em Access Key, Create. Copio essa chave, copiar as chaves vou copiar para um bloco de notas, tá certo? Vou precisar para acessar o meu bucket, tá? E eu posso ou não criar o bucket, tá? Por aqui, o próprio Baco ele já cria automaticamente. Se não houver o bucket criado, aqui então vou deixar ele criar automaticamente, tá? Vou deixar em branco por enquanto. Então você tem essas duas opções, tá? O Wasabi, Zadara, mas enfim, gente, qualquer um que suporte S3, a Amazon, a própria Amazon AWS, Oracle, parece que tem um emulador S3 também, vocês vão poder utilizar esse serviço, tá? Deixa eu voltar. Pronto, tá? Então, S3.WasabiSys é o URL, pelo que eu entendi. Bácula, né? Aí o bucket pode ser qualquer um, né? Para gravar em 2 buckets, então, como é que faz? Teria que ter 2 clouds, tá? 2 diretivas cloud, tá? Para você saber você tem que saber a região. Eles têm na internet algum mapa da região dele, tá? Eu acho que é US East 2, tá? US East 2, aí você tem que consultar o provedor, saber quais são as regiões disponíveis do provedor, tá? Access Key, que eu copiei de lá. Se vocês quiserem usar, gente, essas credenciais não tem problema, tá? É trial mesmo, mas enfim, eu acho que para vocês o ideal é criar uma conta para vocês. Trial você pode fazer o que quiser, né? Copiar a secret key. E aí, gente, que vem o barato, ó. E aí que vem o barato, ó. Essas duas opções aqui da cloud, elas são bastante importantes, tá? Primeira opção importante é o upload, tá? É o momento que o Bácula vai carregar as partes, né, que é a granularidade dos volumes de backup, que a gente pode definir o tamanho para esses pacotes, né, de upload para a nuvem. Então, você pode colocar para ele colocar each part, ou seja, se eu colocar lá a parte 1 GB, ou seja, cada vez que ela atingir 1 GB, ele fazer o upload para a nuvem, tá certo? Eu posso colocar aqui no, para ele não fazer durante o job de backup, e aí eu teria que ter, se eu quisesse subir para a nuvem, um comando para eu rodar, ou um comando que eu automatizasse ele para rodar, sei lá, semanalmente, para subir para essa nuvem nos momentos que eu quisesse, tá certo? Ou eu poderia ter também o at end of the job, ou seja, para ele só depois que o job terminar, ele fazer o upload para a nuvem, tá? E aí, claro, aí você tem que ver qual é a melhor estratégia que casa com seus requisitos, tá? Com os requisitos do backup que você quer implementar. E aí você tem um outro fator que é importante, que é o truncate cache. Porque quando você quer fazer backup para a nuvem, até pela natureza do Object Storage, que vocês já sabem, é um Object Storage, na história de objetos, você precisa ter um lugar, você precisa gravar primeiro esse backup em um cache, né, de disco, antes de transmitir para o Object Storage, porque se der algum problema na transmissão para a nuvem, você poder retransmitir, tá? Então, nesse caso, a parte de disco do Bacula, do servidor do Bacula, serve como um cache, tá certo? Para o backup ser gravado antes de fazer o upload, tá? E aí aqui você tem as opções em Truncate Cache, que horas você quer limpar aquela parte, ou seja, se você quer limpar aquela parte, ou seja, limpar do cache
automaticamente, depois que ela faz o upload, né, que é a palavra-chave after upload, tá certo? Se você não quer, então poderia ser no também, ou seja, não truncar o cache, e aí eu teria que fazer manualmente através do comando cloud truncate, tá? Ou a outra opção é truncar, é depois do... Quais são as opções, Heitor? É depois do upload, nunca truncar. Deixa eu dar uma lembra, são 3 opções. Deixa eu dar uma pescada aqui. Naquele link que eu passei para você, gente, do Driver tem tudo isso, tá? É a mesma coisa do upload. É truncar ao final do job, ou seja, ao final do job, que nem o upload é ao final do job, after job e at the end of job, e truncate cache não, tá? Ou no. Então, assim, você tem três opções, tá certo? Para ficar mais claro para vocês, ó, copiar e colar aqui. Por algum motivo, as pessoas que vêm me procurar, elas querem ter um cache mínimo, tá? Mas não é uma ideia ruim, gente, não é uma ideia ruim vocês manter primeiro um cache grande, tá certo? Para você poder restaurar seus backups dos últimos dias, tá certo? Não é uma ideia ruim de jeito nenhum. E em paralelo, ir fazendo o upload, tá certo? E você ter pelo menos ali um cache local de uns 7 dias para poder restaurar os backups mais recentes, tá? Então, é isso aqui, ó. Truncate cache after upload, ou, está comentado, né? Ao final do job, ou não. Né? E o upload é a mesma coisa. Each part, ou seja, cada pacotinho que eu tiver para fazer upload, ele já faz. Upload apenas ao final do job. E upload não faz upload automaticamente. Tá certo? Alguma dúvida, gente, aqui do recurso cloud? Isso é só a maneira como o seu storage daemon vai conectar na nuvem. Tranquilo, né? Daí, seguinte, ainda no Bacula SD, no mesmo arquivo aqui no Bacula do Storage Daemon, né, sd.conf, eu tenho que criar agora meus dispositivos de gravação, tá certo? Então, um dispositivo aqui que é interessante você ter é o AutoChanger, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. AutoChanger, vou colocar aqui o Wasabi. E aí aqui eu declaro quantos Wasabinhos eu quiser, né? Quantos drivers, cabeças de gravação eu quiser. Então, vou botar o Wasabi 1. Esses aqui são cabeças de gravação virtuais lá para o meu bucket, né? Ou seja, jobs, cada job que eu for gravar, ele vai usar uma dessas cabeças virtuais aí de gravação. Tranquilo, dessas trilhas virtuais. Então, pronto, eu criei meu Wasabi, e aí, obviamente, esses devices precisam existir aqui dentro. Né? Então, eu vou precisar, aqui nesse mesmo arquivo, ter um device Wasabi 1 e outro device Wasabi 2, com as características de gravação aí na nuvem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deixa eu botar 14. Então, eu vou ter aqui o Wasabi 1. Ah, faltou o A, né? O Wasabi 1, traço 1, né? O media type, gente, ele pode ser qualquer coisa, né? Desde que para cada autochanger, para cada dispositivo, você utilize o mesmo autochanger, né? Para você dizer para o Bacula que aqueles volumes são compatíveis entre si. Quando você fala, gente, de Archive Device aqui para o Cloud Storage, o Archive Device vai ser o lugar onde o Bacula vai gravar o cache, tá? Então aí pode ser qualquer disco que você tenha, preferencialmente um disco rápido, né? Onde você possa gravar esses volumes. Vou botar aqui em opt Bacula Archive, mas poderia ser /mnt/backup, poderia ser qualquer disco aí com
com permissão para o usuário báculo, né, e que ele pudesse armazenar esse cache. Tranquilo? No mais, eu acho que não tem mais nada. Depois aqui você tem o... Vou dar uma pescadinha aqui. Device Type. Faltou o Device Type Cloud. Você precisa ter, gente, nesse device o Cloud, que aí vai ser o Wasabi. Wasabi. Device Type Cloud. Label Media sim. Maximum Concurrent Job sim, eu já falei que é uma boa prática. E Maximum Part Size, aquela granularidade para upload. Tá, isso daqui tá... Random Access, se quiser, pode deixar assim, até porque é o padrão, não tem problema. Automatic Multimedia sim. Label Media já tem sim. Always Open não, para disco não precisa. E Maximum Concurrent Job já tem, é um mesmo. Aquilo, como eu falei que eu ia ter dois, o Wasabi 1 e o Wasabi 2, eu vou duplicar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? Yes, Maximum Concurrent Job, yes. Eu vou copiar e colar aí no chat, tá, gente? Para quem quiser. Só muda as chaves aí pro provedor de vocês, tá? Bem que é. Trial. Tranquilo? Então, meu báculo sd.conf... Ah, tem limite de caractere. Deixa eu copiar agora do Wasabi 2 para baixo. Uai, por que não tá indo o Wasabi 2 para baixo? Peraí que não tá... Ah, tá. Eu tô achando que eu tô no modo. Pronto. Tá, gente? Então, assim, toma cuidado que na hora que eu copiei por da primeira vez ficou truncado. E daí eu repeti a cópia aí do Wasabi 2 e do resto. Tá? Mas, enfim, gente. Basicamente, essa estrutura aí de um storage daemon apontando para a nuvem, tá? Para um provedor de nuvem. Vou salvar isso aí. O que eu tenho que fazer agora, gente, para aplicar as alterações? Reiniciar, né? O storage daemon. Vou matar ele. Service báculo traço de start. Out pipe debáculo. Subiu de novo, tá certo? E agora eu preciso amarrar, né, esse novo AutoChanger ao meu Director. Né? Meu Director não conhece ainda esse storage Wasabi, certo? Então vou editar o bacula-dir.conf. Agora, nas versões mais modernas do Bacula, gente, storage ele tem chamado de AutoChanger, né? Só que eu acho que aí que o diabo mora nos detalhes, né? O Bacula ele ainda chama de storage, então vai ter que ser storage mesmo, tá? Quando o Bacula edita, ele chama de storage. Então eu vou renomear esse aqui, eu não estou usando mais, eu vou renomear esse daqui, tá? Vou chamar de ele de Wasabi. Endereço. Aqui é a mesma máquina, tá, gente? Então é o mesmo IP, o mesmo nome, mesma senha. Device Wasabi é o nome do meu AutoChanger. Media Type Wasabi, foi o nome que eu tinha dado pro... Foi esse o nome que eu dei pro Media Type? Foi, né? Media Type Wasabi... Ah, botei minúsculo. Tem que ter cuidado com isso, né? Wasabi minúsculo. AutoChanger Wasabi, maiúsculo, foi o nome que eu dei lá pro AutoChanger. E Maximum Concurrent Jobs aí podem ser muitos, né? O que não pode é um device gravar em mais de um.
né, mas o conjunto, né, o autor tinha de gravar em vários, e isso é plenamente possível. Tá certo? E aproveitando que eu vou estar aqui, já que eu tenho um novo storage, é muito recomendado que vocês tenham uma nova pool para esse storage. Né? Uma nova pool para esse storage. Máximo volume jobs 1, tá, aqui não precisa. Aqui a retenção, aqui na linha de comando isso aqui tudo é em segundos, tá, gente? Mas você pode mudar, tá? Máximo volume byte, você pode botar... Aqui meu ambiente é pequeno, né, gente? Mas acho que aqui tá 10 GB. Vou deixar assim mesmo. Storage, é o nome do storage que eu configurei aqui no backlog.conf. A retenção aqui está em segundos também, deve estar, não sei se é 1 ano. Tem que converter de segundos aqui para mim, mas enfim, né, mais um exemplo ilustrativo, sendo que aqui no texto vocês sabem, né, que eu posso colocar em dias também, né? Por exemplo, 7 days, né? No texto é mais tolerante que quando o Backlog converte, né? Do Backlog para segundos. E pronto, gente. Todo job de backup que eu agendar, né, no schedule ou que eu executar para pull Wasabi, ele vai tentar gravar no Wasabi, né? Deixa eu pegar para vocês, desculpa. Já o storage. Lembrando que você precisa fazer as adequações, né, gente? Aí a senha e o IP do storage de vocês, né? Pelo amor de Deus. Tá, coloquei aí esse trecho do backlog.conf. A pool, acho que não precisa, né, gente? Mas vou botar de qualquer forma, tá? Uma pool simples, com retenção. Tá? Como é que eu testo agora, gente? Eu vou, primeira coisa é aplicar, né? Fazer um reload nas configurações, ou reiniciar o director, e então fazer um run pool igual a meio de Wasabi, né? Level igual a full, roda um job full do servidor do Baco. Eu nem sei o que aqui está fazendo backup, né? Mas tudo bem, vamos ver. Ele não está conseguindo copiar, conectar nesse IP. Device Wasabi, será que eu configurei alguma coisa errada? O que a gente faz, gente? Quando o Director não consegue se conectar com o Storage, né? Eu, pelo menos, eu faço o seguinte, eu paro o Storage, tem alguma coisa errada com ele, né? Vou subir ele em modo depuração. Sudo, menos o Backlog, o Storage ele sempre até por uma, na questão de segurança contra o ransomware, né? Contra a malware, sempre roda ele como o serviço, né? E você sobe ele com o usuário Backlog. Aqua-SD, menos D200. O que está acontecendo aí? Ah, secret key was not
Certo? Eu, hein? Ah, tá. Na hora que eu copiei e colar aqui, eu fiz besteira. Comeu a quebra de linha para o secret key. Tá? Na verdade, fica mais bonitinho se essa secret key ficar aqui, né? Junto da access key. Uma outra maneira de você ver erro de sintaxe, a gente vai fazer também o seguinte. Agora não vai dar mais que eu já corrigi, né? Bacula-SD menos T, ele testa a sintaxe do arquivo de configuração do Daemon. Tá? Service Bacula. SQ, tem que parar o SD. Service Bacula-SD start. Bacana. Run. Rodar o run de novo. Job igual a Então ele está gravando. Né? Ele está gravando. Se você fizer um status client, né, você vê melhor que arquivo está sendo copiado. Está gravando uma taxa de 31 MB e tal. Ele está fazendo backup, eu acho que do OPT Baco. Tá? Pronto, terminou o backup. Ah, desculpa, gente, esqueci de mudar só a pool. Só o principal, né? Pool igual ao WhatsApp. Ele gravou no disco local. E aí a pool, logicamente, vai fazer ele gravar em outro storage, né? Deu um errinho. Não, mas aqui o erro está sendo de acesso ao cache, tá? O PT Bacula Archive está falando que não existe esse arquivo. Tem que dar permissão ao usuário Bacula, né? Chão. Menos R Bacula. Agora vai. Tá, agora ele conseguiu criar. Estava faltando um diretório de cache. É porque esse diretório já existe nas versões mais novas do Bacula Enterprise, mas no commit acho que não criaram. Então, observe que quando o log, né, à medida que o log vai gravando, ele vai mostrando aqui, ó, usando o S3 Drive, eu estou conectado no host, etc. E ele está conectando para fazer upload porque a gente configurou lá no device para ele fazer o upload, né, à medida que ele fosse gravando o backup aí. Tá certo? Aí tem vários comandos, tá, gente? Você tem aqui, por exemplo, o status storage é um bom comando, por exemplo, para ver se ele já está transmitindo para a nuvem. Taxa de transferência, etc, tá? Aqui, por algum motivo, ele ainda não está fazendo. Deixa eu ver se ele falhou o upload para a nuvem. Voltar o log dele. List. Ele falhou. Ele está reclamando que o bucket não existe, tá? Nas versões mais novas, tá? Do Bacula Enterprise, ele está criando automaticamente. Pode ser que essa, pelo fato de nascer da community, não esteja criando automaticamente, mas nas próximas deve fazer isso, tá? Então, mas aí, assim, algo relativamente simples, né? Eu vou na console lá do Wasabi e vou criar um bucket chamado Bacula. Criei, tá? Criei um bucket chamado Bacula lá. Foi Bacula o nome que a gente deu pro bucket? Mal pergunto.
Bucket name foi. Vamos ver se agora vai. Terceira vez é. Só um minutinho que tá terminando, tá? É, ele tá falhando, tá? Ele tá falhando a transmissão. Eu acho que faltou uma coisinha na configuração aqui. Eu vou retificar, tá? Vou mandar retificar daí tanto nos slides quanto aí no chat. Na cloud, ficou faltando uma diretiva importante, que é o estilo de conexão com o Object Storage. É, realmente ele falou. Gente, a diretiva que ficou faltando foi do sd.conf, tá? E ela se chama URI Style, Unique Resource Identifier.
Não sei por que nesse meu slide que eu peguei aqui não estava já. Os outros tinham, não sei por que esse daqui não tinha. Pure Style é igual a Path. Só para a AWS que é diferente, é Virtual Host. E para CF, para Wasabi, para outros é Path. Tá? Então eu vou. Deixa eu salvar aqui. Copiar para vocês como é que ficou. Fiz uma pequena mudança no objeto Cloud, tá? Vou, de novo, vou iniciar o storage para aplicar. Subir o storage daemon. Status, ok, vamos ver se agora ele vai. Só um minutinho, tá, gente? Tentando ver aqui porque ele tá rodando, mas ele ainda está falhando. Um comando, gente, que tem novo aqui, quando você, que é até importante, tá? Para você testar a conexão com a nuvem, é o comando upload, tá? Comando upload não, desculpa, comando cloud. E aí você tem um comando cloud, por exemplo, list, para listar os volumes do bucket, tá? Então isso é muito importante para você testar a conexão com o seu bucket. Engraçado. SA-ist. Ah, será que eu errei a região lá do Zadar? Posso ter errado. Posso estar errado. Tá, eu vou botar outra região lá. Foi isso.
SA, eu vacilo, SA é South America, não esquece. Não ia dar certo mesmo. Tentar listar agora, ó. Cloud list. Gente, access denied, USD. Não, aí tudo bem, é porque também pode não ser minha region, tá? Deixa eu colocar a região corretinho, acho que é US East 2. Não, tem uma coisa errada. Deixa eu ver qual é a minha região lá mesmo. Nossa. Settings. Buckets. Criei US East 2. US East 2. US East 2. Coisa estranha. Tá, deixa eu criar em outra região aqui, então. Tá dando, tá certinho, eu tô vendo lá. É outra região qualquer aqui. Tá, US Central 1. Eu acho que eu já sei o que está acontecendo. Nossa. Puxa. Tá, gente, desculpa, peculiaridades do host, tá? Esse host, ele usa uma URL diferente para cada um dos backends aí, tá certo? Então, se eu criei aqui o bucket, eu criei agora na US Central 1, deixa eu ver se ele tem aí, Central 1, eu preciso colocar na URL, entendeu? Deixa eu voltar ali. Aqui, ó, em hostname. Aquele hostname, o default é específico para uma região. Bom.
Agora eu acho que vai. Aqui o Start. Mas viram a importância de você testar? Ó, Cloud, List, Wasabi. Então, se ele listar, claro que ele vai listar vazio, porque não tem nenhum bucket ainda, mas enfim, não deu erro. Então, deixa eu rodar agora. Um negócio interessante que eu estava vendo, eu tive um problema esses dias com um cliente, que foi o seguinte, ele estava dando uma taxa de transferência muito baixa pelo fato de ser nos Estados Unidos, tá? Então, isso, claro que eu creio que deve variar de acordo com a região do país, mas eu fiquei pensando que você poderia ter buckets em diferentes regiões, né, para diferentes regiões dos Estados Unidos, eles têm na Europa, em outros lugares. Então, assim, essa mesma estratégia talvez você possa adotar também para outros players de nuvem, né, para você ter uma performance maior, você criar buckets em diferentes regiões, fazer backups em paralelo, né, talvez você tenha algum ganho com isso. Pronto, aí agora ele está subindo. Aí você vê aqui, ó, ele está fazendo upload, está uma taxa de 1K ainda, mas assim, não está normal, né? Deve aumentar, e está 1.3. À medida que você for fazendo, que o backup for andando aí, ele deve aumentar essa taxa. O Wasabi tem, gente, eu estou falando o Wasabi, mas poderia ser qualquer um, tá, gente? Não tenho nenhuma predileção por ele, não. Enfim, é só por conta que eu acho curioso mesmo o lance deles não cobrarem pelo tráfego de dados. Mas, enfim, ele tem um testador de performance, tá? Então, se você está preocupado, por exemplo, como vai ser a performance do tráfego de backup para o provedor de storage, você pode fazer sempre um teste de performance. Então, eu vou mudar a tela aqui para o navegador. Fica aqui em Settings, se eu não me engano, Speed Test. Speed Test. Você tem que digitar um negócio aqui. Tipo um CAPTCHA, né? E aí você pode fazer um teste de transferência, entendeu? Até para mapear qual é a melhor região para você. Tá certo? Então aqui para mim tá dando uma taxa de transferência até boa, tá? Para esse, mas tranquilo. Então é algo que, obviamente, a gente tem que levar em consideração. E é lógico, se você vir aqui no bucket listar, você vai ver que já tem pacotinhos aí do backlog, o volume do backlog 02, e as partes, que são aquelas partes ali de kilobytes, de megabytes que vão sendo gravadas. Durante uma rotina normal de backup, gente, assim, mesmo que esteja tudo ok, tá? Tudo tá rodando, tá subindo para a nuvem, né? Eu faço um status storage aqui, tá lindo e maravilhoso, tá processando, etc. Pode ser que algumas partes dessa, o upload falhe, né? Falhe durante o backup. E aí vai acontecer justamente aquele status de terminação que estava acontecendo antes, ó, que nem no 2750, ó. List job log, job ID igual a 2750. O job vai terminar com a terminação backup ok, mas o upload para a nuvem falhou. Ou seja, ficaram partes no cache que não foram carregadas para o sucesso para a nuvem. E isso é ruim se você... Isso é ruim se você... Porque vai ficar ocupando seu cache. Né? Se você tem se você está troncando as partes no momento que você faz upload, tá certo? E por qualquer motivo esse upload falha, ele vai ficar ocupando aí espaço no cache. Então é para isso que existe o outro comando cloud aqui, ó, que é o cloud upload. Então a qualquer momento você pode forçar o backlog a fazer upload dos volumes que não subiram, tá certo? Claro que tem um comando que faz tudo isso em uma linha e para todos os volumes, tá? Cloud upload pool igual a
wasabi, storage igual a wasabi, all yes, deixa eu ver se é isso, não, all yes não funciona, cloud upload, pool igual a wasabi, storage, cloud. Upload, deixa eu ver se é o pool. A palavra-chave, acho que tem a palavra-chave all from pool. Pool igual a wasabi, all from pool. Ou seja, todos os volumes da pool, sim. Entenderam? E aí é uma boa prática você ter esse comando aqui no job admin. O job admin do Bacula é um job que só serve para rodar scripts no shell ou comandos no bconsole, comandos do console do Bacula. Então, se eu vou ter uma rotina de backups carregando para a nuvem, é bom eu ter esse comando aí programado, sei lá, uma vez por semana, do domingo, etc., para ele subir, forçar o upload de partes que não foram feitos durante a semana por conta de erro de transmissão. Ficou claro, não? Essa parte, isso aí eu acho que é importante. Tá? Mas meu job aqui continua, tá certo? Ele continua, tá gravando. Isso tudo que eu fiz aqui, pessoal, eu fiz no texto porque o pessoal pediu, tá? Mas eu poderia ter feito todas essas configurações, eu já inclusive validei antes da palestra, vocês poderiam ter feito por aqui pelo Backlum, tá? Pelo Backlum. O Backlum, na versão 10.05, ele mudou um pouco do paradigma, tá certo? Ele tinha um menu aqui, configuração, e toda a parte de configuração do Backlum, você tinha um módulo especial. Agora não, agora as configurações, elas permeiam a gestão aqui, ó. Então, Director, né, você vê, claro, informações aqui do seu Director, status, etc., mas eu tenho um botãozinho aqui, configurar Director, tá? Então, o acréscimo da pool, que a gente adicionou aí, né? Do wasabi, o acréscimo do storage, né? Que a gente amarrou mais um storage aqui no Director. Poderia ter feito tudo por aqui. E mesma coisa, o storage, o cloud, tudo eu poderia ter adicionado aqui, ó. Eu preciso clicar aqui na configuração de algum dispositivo, tá certo? Para poder chegar na parte de configuração, ó, configurar daemon de armazenamento, ou seja, configurar storage de daemon. E aí eu tenho todos aqueles objetos. O objeto cloud que a gente criou, né? Só tem um. Né? Se eu precisasse criar outro, eu poderia criar outro. Ó. Aqueles settings lá que a gente fez no texto. Viram que bonito? Tudo aqui pela interface gráfica. Ó. Se eu precisar ajustar depois alguma coisa, eu posso fazer por aqui. Os devices, né? O Wasabi 1, o Wasabi 2. OPT Bacula Archive, Media Type, né? Máximo Component Jobs, máximo Part Size. E o Auto Changer, né? Que amarra os devices, né? Então, aqui no painel de controle eu vejo esse job que ainda está em execução, né? Está fazendo upload para a nuvem. Ele está running. Então, não há que se falar mais que o Bacula é uma ferramenta que não tem interface gráfica, né? Aí ele está processando esse daqui, ó. A velocidade do job sim está dando 24 MB, mas ele tem que fazer o upload também, né? Aqui eu... Ah, rapaz, esse job aqui não tá legal não, porque eu estou fazendo backup da pasta archive, eu cometi um loop, né? Estou fazendo o OPT Bacula e estou fazendo backup da pasta archive, estou fazendo backup e fazendo upload da pasta ao mesmo tempo. Deixa eu cancelar esse job, eu vou excluir. Eu vou excluir do meu file set o backup dessa pasta OPT Bacula Archive. O Bacula, gente, na versão 11.05, aí já batendo um papo mais assim para quem já tem uma intimidade com o Bacula, tá muito legal,
Tá muito prático, tá, gente? Então, por exemplo, a coisa que no texto é difícil de você fazer, porque você tem que mudar em todos os lugares que você tem a ocorrência da expressão, né? Mas, por exemplo, se eu quiser renomear um file set, ó, o Backlund já está fazendo isso lindamente, ó, vou mudar um file set de full set, vou botar arquibácula, porque, na verdade, esse file set full set, que vem por padrão aí no Bacula, é um backup dos arquivos do Bacula, porque você já tem outro já para o catálogo, então agora o Bacula altera automaticamente e já aplica as alterações também. Qualquer alteração aqui ele já faz o reload lá no Bacula, tá? Então eu vou excluir a pasta opt Bacula archiving, que era meu cache, eu estava aqui nem um bobo fazendo backup, né? Do meu archive também, do meu cache. Agora sim, né? Um pouquinho mais inteligente. Pronto, botar de novo aquele job para rodar. Mas o job já está subindo para a nuvem, tá, gente? Já está bacana. Ó, tem um job com falha. Como é que eu faço para resubmeter ele aqui pelo Backlund? Muito simples. Só clicar em executar job novamente. Ó, ele já até assumiu, né? Executar job novamente. Talvez ele não tenha assumido o mesmo file set que eu renomeei ele, mas enfim. Consigo renomear por aqui. Executar job. Mudar e executar. Respondendo a pergunta do colega aí no chat, o outro serviço que eu comentei, tem dois outros serviços que eu sei que não cobram, tá certo? Por dados egressos, ou seja, upload e download. Um é o Zadara, tá certo, no Brasil, e o outro é a Oracle Cloud. Só que a Oracle Cloud ela não cobra até 10 terabytes. É coisa para chuchu. Né? Dificilmente você vai subir 10 terabytes no mês, né? No mesmo mês. É mais uma política de não abusividade do que realmente uma limitação, tá certo? E o Oracle Cloud eu sei que ele tem uma compatibilidade aí com S3, tá certo? Então é uma boa opção também. O Oracle Cloud ele tem uma coisa também de always free, se for uma quantidade bem pequenininha, e tem também um trial de $300, né? Você pode fazer o trial e gastar $300 para testar, e tá bem bacaninho. Bom, gente, aí é isso. Ficou mais alguma dúvida, não? Tudo tranquilo? Vocês querem que eu copie mais alguma informação aí para vocês? Que bom. O livro na quarta edição eu melhorei muito. Eu estou trabalhando aí para vir com a quinta edição ainda muito. Revisei bastante, coisas muito mais precisas aí também. Mais objetivo também. E é isso, pessoal. E aí meu backup aqui continua, tá? Deixa eu reverter aqui para o servidor. Continua, tá? Ele está subindo aqui as informações. Ele vai ficar com ele tem esse status novo, né? SD upload into cloud, enquanto ele estiver aí carregando os pacotes, né? Então ele está aqui, o Edna tem alguns pacotes aqui enfileirados, tem 3 processando, tá certo? Isso é outra coisa que pode ser customizada, tá? Lá no guia rápido do meu site tem uma diretiva também chamada que é a quantidade máxima de downloads e de uploads do plugin. Então você pode ter, inclusive, mais downloads ou mais uploads simultâneos, tá certo?
disparados aqui pelo plugin, que pode ou não, né, melhorar a taxa de transferência total, tá certo, da transmissão. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado realmente. A gente está lá no grupo do Telegram, e aí se tiver mais alguma dúvida, é só chamar. O grupo do Telegram é o seguinte, ó, @baculabr. Deixa eu ver se tem um link direto aqui, peraí. O link direto para o grupo é esse daqui, ó. Quer dizer, é o BáculaBR, né? Se quiser pesquisar, ou a URL direta é essa daí, BáculaBR. Beleza, pessoal. Então, se ninguém conseguiu pensar mais nenhuma pergunta, estou disponível aí e vou estar subindo, tá? Eu vou agora mesmo criar um post lá no meu site, no bacula.lat, para subir essas duas apresentações. Aí não se preocupem que eu já dei uma corrigida aqui, tá? Na questão daquela diretiva que estava faltando, já vai estar completa também. Então, obrigado aí pela presença. Heitor, se você também pode enviar para mim, tá? Que depois eu mando para as pessoas junto com a gravação do vídeo. Pronto, você quer que eu mande para você então? Você pode fazer as duas coisas. Tá bom, eu faço as duas. Né? Porque aí a gente teve gente, inclusive, que se inscreveu para o seu curso, mas não veio, mas eles vão receber a gravação. Aí eu mando tudo junto. Tá. Tá. Você colocou seu contato aí na página final aí? Seria bom. Coloquei. Lá no slide também tem, mas eu coloquei. Tá bom. Tudo bem, então, beleza. Heitor, obrigado aí, viu, cara? Obrigado por compartilhar seu tempo e seu conhecimento com a gente. É isso, Antônio. Obrigado a você, é sempre um prazer estar junto aí. Eu confesso de vocês são parceiros aí para toda a obra. Até breve. Vamos nos falando. Um abraço, meu Fica amigo. aguardando aí. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.